Bom dia, meus alunos do segundo ano. Hoje nós assistimos a aula na Rede Minas e agora nós temos as atividades, né? São atividades que estão no PET, na página 93, e essas atividades são em abertos, né? Por isso eu vou ajudar vocês hoje, né? Nós estamos falando nessa aula sobre a independência do Brasil, né? Que foi feita em 1822 por Dom Pedro II, sobre as condições, né, de uma exigência da elite, né, sem a participação popular. Mas aí a gente tem na atividade 1 falando sobre a Revolução Pernambucana de 1817, que acontece 5 anos antes da independência do Brasil, né, decretada por Dom Pedro I. Então, lá tem um texto, né, um textozinho, que está falando que a Revolução Pernambucana foi um marco, né, para a independência. Aí tem um outro texto falando que não, que aquela revolução, a Revolução Pernambucana, que aconteceu lá em Pernambuco, num território ali do Nordeste, que fez uma independência, mas uma independência republicana, fez uma república, né, que durou apenas 75 dias, que ela não era nada a ver, não tinha nada a ver com a independência do Brasil, porque a independência que Dom Pedro I fez foi uma monarquia e não uma república, né? E tem outro textinho falando que o 7 de setembro não fez nada a mais do que manter sob o jugo da monarquia o povo brasileiro. É interessante a gente pensar que o Brasil é um país bem dividido, né? A elite, ela sempre participou das decisões, né? E o povo não. Se a gente for pensar, aqui o historiador que escreveu sobre esse textinho, ele está defendendo as ideias da elite. Porque para o povo mesmo, ele preferia a monarquia. Os negros, os ex-escravos, né? Canudos é uma tentativa de uma volta à monarquia, né? A república foi muito mais dura com os pobres, com os ex-escravos, do que a monarquia, né? A monarquia parece que se preocupou mais. O pessoal gosta muito de falar mal da princesa Isabel, mas ela criou uma guarda negra, né? Ela preocupou-se com dar trabalho, condições, né, de sobrevivência para os ex-escravos. Mas aqui está falando essas três possibilidades, né? E logo embaixo faz uma pergunta. A pergunta 1 fala assim: interprete as duas colocações sobre a independência, né? Foi importante, não foi importante? E na segunda questão você vai justificar a sua posição. Escreva, não tenha medo de escrever. O historiador gosta de escrever, gosta de falar, tem que manifestar, né? Na atividade 2, gente, nós temos aqui um texto falando que sobre a independência do Brasil, a separação, né, de Portugal. Falando que o Brasil tinha já uma mãe pátria. A mãe pátria do Brasil era Portugal. É uma coisa meio complicada, né? Porque nós somos brasileiros, nós nascemos aqui. Como que a gente pode ter uma pátria em Portugal? Mas aí no mesmo artigo, lá na frente, ele fala que nós já temos a pátria, né? Então, como que esse artigo se posiciona, que as perguntas que nós vamos fazer, né? Porque esse negócio de ser brasileiro, ter pátria, a brasilidade, essa coisa nasce quando os filhos dos portugueses, com as índias escravas e com as negras, foram rejeitados pelos seus pais. E ao mesmo tempo eles rejeitaram as suas próprias mães, porque eles não queriam ser filho de escravo, eles não queriam ser filho de índia, nem de negra escrava. Então ele ficou sozinho e renegado pelos pais, porque eles eram tidos como um filho bastardo. Eles só tiveram uma outra opção: criar o brasileiro, né? Então
assim que foi criada essa ideia de pátria Brasil, né? Mas a gente vê que até hoje a nossa sociedade é uma sociedade que mantém muito preconceito, né? Muita maldade ainda no coração devido à escravidão, essa coisa toda. Então, um artigo, no AA vai perguntar se o artigo posiciona sobre a pátria, né? Como que é essa coisa? Colocação. Na B, sobre nós não queremos uma Constituição. Porque, na verdade, o que ele está perguntando aí e está falando é assim, que não era importante tanto a gente separar de Portugal, mas que era muito importante e que os brasileiros queriam na época era ter uma liberdade, ter consideração. E aí embaixo a gente vai perguntar exatamente, é uma pergunta pessoal para você. O que é a pátria? Né? O que é pátria? O que significa pátria? Então é isso aí. Boa sorte, boa semana. Até mais.